eu sou o Thiago, eu sou fundador da agência Salt, uma agência que tem 12 anos de mercado especializada em marketing médico. E nem sempre foi assim. Quando a gente começou, a gente não atendia somente médicos, né? A gente estava naquele processo de entender o plano de negócios, mas a gente começou a ter algumas contas na área médica. E hoje, né, o feedback que a gente recebe é, Thiago, o que faz a Salt ter essa linha criativa tão refinada, esse senso estético tão apurado? Eu brinco com eles, nem sempre foi assim, né? A gente teve um processo de refinamento do nosso design, do nosso estilo visual, mas tudo começou com um problema. Os problemas são oportunidade para a gente poder aperfeiçoar e rever ali a rota. A Sabrina é uma pessoa que trabalha com branding, com estruturação de marca, e a gente sabe que marca é tudo. Se você olhar para você agora, com certeza você vai pensar em alguma marca, seja no relógio, na roupa, no calçado, você está utilizando marca o tempo inteiro. Olha ao seu redor, nas mesas, tem marcas. Vocês são marcas. E o que a gente faz na Salt é um trabalho de aprimoramento de marca, de aperfeiçoamento de marca. Quem aqui já passou pela Salt? Quem aqui já foi cliente? Olha aí, ó. Que coisa boa. E ao longo desses 12 anos a gente teve a oportunidade de trabalhar com milhares de médicos, tanto aqui do Brasil quanto fora do Brasil. Mas como eu disse, nem sempre a gente teve esse olhar refinado. Qual que foi o ponto de virada? Quando a gente conheceu... Não está passando, pessoal? Quando a gente conheceu um médico especificamente. Um médico que hoje eu posso dizer que é um dos maiores palestrantes que eu já conheci. E quando a gente assumiu essa conta, né, na verdade foi uma grande amiga minha, uma gestora de clínicas que se chama Silvane Castro. Quem conhece a Silvane também? Muita gente conhece. Ela falou, Thiago, eu tenho um médico que eu quero indicar para a Salt, mas vocês vão precisar tratar com muito carinho. É claro que a gente trata cada cliente com muito carinho, mas ele especificamente, ele estava vivendo um momento assim muito especial. Deu problema com os slides? Eu queria mostrar a foto, mas vamos lá. Esse médico é o Dr. André Brás. Quem conhece o Dr. André Brás? Talvez as outras especialidades não conheçam, mas ele é um dos maiores speakers, médicos e speakers, que a gente tem no Brasil, quem sabe do mundo. E quando a gente assumiu a conta dele, foi um grande desafio. Por quê? O Dr. André, ele tem um senso estético tão refinado, tão apurado, que eu falei, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai dar conta de entender exatamente o que ele quer? E hoje eu vou falar sobre visual branding. O que é o visual branding? Ao longo desses 12 anos eu percebi, a gente já entendeu aqui no Speakers que imagem conta muito, né? Quem sabe qual é o percentual da comunicação não verbal? Quanto vale a comunicação não verbal para a comunicação? Carol, quanto por cento, você sabe? Vamos lá, pode chutar. Quantos por cento a comunicação não verbal é responsável por uma comunicação? Se você está falando daquela pesquisa, 55. Bingo! 55. Alguém tem outro dado? Tem várias pesquisas, vai desde 55 até 80. O que isso significa? A comunicação não verbal ela é fundamental. E quando a gente está falando de marca, a marca conta muito. A marca é a maneira do seu paciente ou do seu público te reconhecer. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é esse conceito de visual branding, que hoje é uma tendência nas grandes marcas, nas grandes empresas. As marcas elas estão estruturando setores só para cuidar do visual branding. Justamente porque nós, seres humanos, somos muito visuais. O olhar, a visão, ocupa 80% da nossa percepção em relação aos demais sentidos, olfato, paladar, audição. Então, voltando na história do Dr. André, a gente estava com esse problema gostoso de lidar, que era atendê-lo com tanto refinamento, com tanto senso crítico. E aí, a gente pegou, né, a conta dele, assumimos a conta dele, num período que ele estava sem Instagram, porque a conta dele foi hackeada, e naquela época não tinha como recuperar, a gente não tinha acesso ao suporte como a gente tem hoje do Meta.
ele estava lançando uma técnica que era o AB Face Technique, que é uma técnica que está globalmente difundida, e ele tinha acabado de lançar um livro, Preenchimento Global da Face. Tudo isso sem posicionamento, sem mídia social, sem nada. Então a gente estava com esse grande desafio. E o Dr. André, ele é um cara extremamente gentil, um médico extremamente generoso, e ele me chamou para perto. Eu fui no apartamento dele, conheci a casa dele, a rotina dele, e algo que fez essa mudança de chave no meu olhar, no nosso olhar como agência, foi entender que o visual, o senso estético, ele é treinável. Ao longo desses 12 anos trabalhando com médicos, o que eu vejo é o médico que investe, entende que o visual é um ponto fundamental para a comunicação, ele consegue realmente alcançar grandes resultados. A gente começou a trabalhar o posicionamento dele, a estruturar, e naquela época, gente, o Instagram estava começando, então, assim, a gente recebia ligações das pessoas falando, eu quero ser atendido pela mesma agência que atende o Dr. André Brás, pela sofisticação, pela linha que vocês seguem no design. E tudo com muita sutileza, com muita elegância, o site sempre voltado para uma linha sofisticada, porque ele é assim, é a essência dele. E a partir do momento que eu o conheci, a gente foi, os nossos programas, eu e a minha esposa, né, eu falei assim, ó, a gente vai parar de ir um pouco em praia, eu quero mergulhar nesse universo do Dr. André, eu quero ir em museu, eu quero entender de arquitetura, eu quero entender de arte, porque eu quero treinar esse olhar, eu quero estar bom o suficiente para poder atendê-lo da forma que ele merece. E a gente ficou por longos anos, a gente lançou um projeto que virou um congresso de âmbito nacional, que é o True Injectors, e foi assim uma grande escola para a gente. E hoje eu treino o time da Salt de acordo com esse aprendizado. O senso estético é treinável. A gente treina isso. O que eu quero trazer hoje para vocês é exatamente isso. A minha promessa com essa palestra é como você pode aumentar a sua percepção de valor, o valor da sua marca, por meio do visual branding. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje conceitos fundamentais na área de design, na área de comunicação, não para que vocês saiam daqui como profissionais de comunicação visual, não é isso, mas para que vocês possam direcionar o time de vocês. Sabe quando você vê alguma coisa que não está legal, você às vezes não consegue nem treinar, nem repassar um feedback para o seu time que trabalha com a comunicação visual. Então eu quero trazer conhecimentos para que vocês possam entender o que está acontecendo que não está legal ali com aquela arte, com aquele design, com aquele post, com aquela apresentação, quando você for dar uma palestra. Imagina, você prepara um conteúdo maravilhoso, mas as telas do seu slide estão tão poluídas que as pessoas ali ficam confusas com a sua comunicação. Quem já foi em algum restaurante, que por mais que você tenha alguma indicação, o restaurante é maravilhoso, eu vi as avaliações aqui, é ótimo, mas o ambiente é estranho. A gente é racional e emocional. Por mais que a sua razão fale assim, não, é um bom restaurante, eu tive uma boa indicação, me falaram que aqui tem bons pratos. O seu irracional, seu eu primitivo fala, mas olha como o garçom está vestido, olha que estranha essa louça, olha que toalha de mesa esquisita. A mesma coisa acontece com o seu público e o seu paciente quando vê o visual da sua marca. Por mais que o seu paciente tenha uma boa indicação a seu respeito, se ele entra na sua mídia social, se ele acessa o seu site e não está compatível com aquele nível de qualidade, o que o racional e o irracional dele faz? Tá, mas é um bom médico. Mas olha como ele não tem cuidado com a comunicação visual. O que o paciente faz é um cálculo. Se ele acessa as suas redes e vê que realmente está bem estruturado, está profissional, ele faz a seguinte conclusão: esse médico ele é tão cuidadoso com a sua comunicação que ele vai ser cuidadoso e atencioso comigo também. É isso que ele faz. Nós fazemos isso. Hoje a gente já falou muito sobre isso, né? A importância da visão, e tem vários estudos que dizem isso. E a Carol, na palestra dela, acho que a Amanda também falou sobre isso. O que é posicionamento? Posicionamento ele é fundamentado por esses 3 elementos: imagem, mensagem e preço. E a imagem, ela tem um papel importantíssimo e a gente vai focar nisso hoje. A importância da imagem. Eu trouxe essas 2 imagens, a gente não vai falar de relógio, mas vai falar sobre branding.
A gente tem aqui a engrenagem do relógio e o relógio. A engrenagem são as estratégias de branding e o seu conteúdo. E o design do relógio é o seu visual branding. Então, se toda a parte estrutural do relógio não for boa, só o visual funciona? Não, aí é relógio xing-ling. Não vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, se você me falar que a engrenagem do relógio ela é suíça, ela é maravilhosa, e o design não for legal, não vai vender. Ou vai ter uma baixa venda. Então, tudo tem que estar em muita sintonia. E a mesma coisa acontece com a estratégia do seu conteúdo. Tem que ser muito bem fundamentada, tem que ser muito bem estruturada, mas se você não pensar na parte visual, como você vai gerar atratividade para o seu conteúdo? E o que é o visual branding? Tem várias ferramentas dentro do visual branding, é o que a gente trabalha lá na Salt, trazer a percepção de qualidade para o médico. Então, o médico já é bom tecnicamente, ele já tem uma trajetória, já tem resultados sensacionais, mas não mostra para o mundo quão bom ele é. A comunicação visual não está preparada a tal ponto para que a pessoa perceba ele como realmente ele é. Então, a gente faz toda a estruturação dentro do visual branding para isso. Eu vou falar ponto a ponto de cada um desses detalhes, justamente com essa intenção, para que vocês possam entender como funciona o mecanismo da comunicação visual e possam definir, não, por que isso não está legal, por que eu não gostei, por que eu vou usar essa cor, por que eu vou usar essa tipografia, para entender que existe uma simbologia por trás da comunicação não verbal. A primeira coisa que vocês precisam estruturar para ter um posicionamento forte dentro do visual brand é o nome. Nome. Vou criar uma clínica. Vou pensar nesse nome. Como eu quero ser percebido através desse nome? Qual que é o público que eu vou conversar? Esse nome ele já tem que passar uma mensagem. Ah, tá, mas eu vou trabalhar minha marca pessoal. Até nisso você pode pensar num nome que seja mais forte. Ah, qual dos meus sobrenomes eu vou trabalhar? Ou criar um nome artístico, igual o Lima Duarte. Como é que é o nome do Lima Duarte? Ariclenes Martins. Melhor criar um nome artístico. Então, o seu nome é a sua marca. Mas, se você pretende criar uma clínica, a gente pode trabalhar esse nome. A doutora Gabriela Scheffer, conta um pouquinho para a gente aí do processo, né, que a gente entendeu que ela estava no nível de posicionamento e ela tinha um nome para o núcleo da clínica dela e a gente entendeu, não, Gabi, esse nome não está compatível com o posicionamento que a gente vai atingir. Conta um pouquinho para a gente. A gente tinha na clínica duas empresas. Então, a gente tinha a parte médica e a parte estética, que foi por consultoria da Silvane, que ele citou, né, que a gente tinha separado. E a gente, médico, eu acho que acha que sabe um pouquinho de tudo, né? Então, eu e meu marido, que também é médico, inventamos o nome da estética, que era Deslumbrante. E a gente achava o máximo. E o Thiago fez um estudo, né? Daí depois tu explica para eles como é que é esse estudo, isso. Que as pessoas eram entrevistadas e falavam o que vinha na mente delas quando elas viam o nome e o logo que a gente tinha, Deslumbrante. E aí veio muita coisa de clínica de estética, assim, depilação laser e tal, mas eu lembro que tinha umas coisas que a pessoa falava que era clínica popular, de cadeia, assim, de franquia, né? E... Gente, não cabia mais no posicionamento dela. Era um público high ticket. Aonde você vai? Eu vou na clínica Deslumbrante. Não dá. Então eu falei, Gabi, a gente tem que mudar esse nome urgente, né? E hoje tá um nome bem mais forte, né? Qual que é o nome? Albelli. Albelli, né? Ela queria trazer essa ideia da beleza, mas a gente trouxe uma pronúncia, uma fonética muito mais sofisticada, né? Depois o logo. O que é um logo? O logo ele é a representação da marca. É o que a pessoa vê. Logo, gente, é um símbolo que passa muita mensagem. O que é isso aqui? Um sabonete. Você sabe quanto custa esse sabonete? Pode custar R$5, R$6, um Palmolive,
Um Lux. O que mais tem marca de sabonete aí? Lux, Palmolive. Talvez os R$6 eu daria para esse sabonete. Mas e agora? Olha o poder do logo. Olha o poder que ele carrega. Por isso, grandes marcas pagam milhões para poder construir um logo. Se você tem uma marca e ela é o seu principal ativo, você precisa estruturar muito bem o seu logo, porque ele representa muito. As pessoas são conectadas a marcas. A marca passa uma mensagem, desde status, sofisticação, até mesmo uma marca descolada. Um Vans, um tênis Vans, às vezes fui para o Beto Carreiro com a minha família, na semana passada estávamos lá, e minha esposa foi com tênis Vans. Não, eu quero uma linha mais descolada. Então, as marcas comunicam muito bem o seu comportamento, o que você quer passar. E como a gente cria logo? Toda vez que a gente está estruturando um logo, a gente tem que entender qual é o estilo que a gente vai seguir de acordo com o posicionamento. A gente pode criar no estilo monograma, que é muito utilizado para marcas pessoais. Então, se você é uma médica que quer se posicionar como speaker, quer fortalecer o seu nome, eu recomendaria talvez esse formato de construção, onde trabalha as suas iniciais, ou seja, você fortalece o seu nome com as suas iniciais. Agora tem o figurativo. O figurativo, ele carrega ali uma imagem que está associada à marca, ou seja, você já tem algum elemento para poder conectar e transmitir uma mensagem junto com o nome da sua marca. Rolex com uma coroa, sensação de poder. A Apple com a maçã mordida, sensação de desejo. Então, olha como o símbolo ele transmite uma mensagem. Você pode trabalhar um tipográfico, que ele é bem objetivo, claro, fortalece o nome. Ou você pode escolher um emblema, que é algo também um pouco mais descolado, mais lúdico, ele constrói ali um estilo de criação. Ou um manuscrito, muito utilizado para algo manual, artistas utilizam muito, estilistas, né? Quem vai determinar isso? É o seu brand, é o seu posicionamento, é a maneira que você quer construir a sua marca. Então, estou contratando uma agência para poder fazer um rebranding aqui da minha marca. Não pode ser escolhido só porque eu gostei daquilo, peguei uma referência. Não, gente, tem que ter intencionalidade. Tem que entender como você quer ser percebido. Aqui são algumas marcas que a gente desenvolveu lá na Salt, doutora Juliana Sarubi, trazendo, né, uma paleta muito sofisticada e sóbria ao mesmo tempo. Dr. Carlos Clara, a gente pegou as iniciais dele, a gente construiu, ele é neurocirurgião, a gente construiu algo que representasse ali a especialidade dele. Dr. Marcos Moraes, dermatologia. Doutora Ana Carolina, doutora Gabi, doutor Bruno Vargas. E as cores? Como a gente faz a escolha das cores? Cada cor significa algo. Existe um livro que chama Psicologia das Cores, e a gente entende que cada cor ela representa algo, ela tem um significado. Vou criar minha marca, ou vou criar um produto, vou criar um protocolo, vou criar uma palestra. Qual cor que eu vou utilizar de fundo? Qual que é a mensagem que eu quero passar? A gente precisa entender qual é o significado das cores para poder escolher cada elemento. Lembrando da importância da comunicação não verbal, e as cores, elas têm esse papel de comunicar. A gente estava fazendo o projeto para uma clínica, e a cor principal era um rosa, mesmo me contrariando e contrariando nosso time. Era um rosa bem forte. E essa profissional, ela criou um spa dentro da clínica. E é algo que eu bati o pé, o spa não dá para ser rosa. Você quer trazer um ambiente de conforto, de confiança, de calmaria. O rosa, o que ele passa? Originalidade, impulsividade. Ali não dá o rosa. Então, a gente trabalhou com cores mais arenosas, como o nude, o cinza. E como você vai aplicar a cor em cada produto, em cada elemento? Existe uma técnica, uma regra onde a gente coloca 60% da cor principal da sua marca, 30% da cor secundária e 10% da terceira cor. É importante que a predominância esteja em 60% da cor principal para que o seu público lembre da sua identidade visual. Se você fechar o olho e pensar em Coca-Cola, qual que é a cor predominante? O vermelho. Se você pensa em Starbucks, qual é a cor principal? O verde. Então,
se você está escolhendo uma cor para a sua identidade visual, é importante você fazer essa distribuição para que o seu público entenda qual que é a cor. Olha a Hermès, 60% de laranja, é a cor da marca. BMW, a gente lembra do azul. E como eu faço a combinação dessa paleta de cor? Então, estou trazendo técnicas aqui para que vocês possam até mesmo direcionar o seu time de comunicação para poder fazer essas escolhas. Você pode fazer através de cores complementares. Esse aqui é o círculo cromático, tá, gente? E você, quem é consultora de... A gente vai ter uma palestra daqui a pouquinho, não é? De consultoria de imagem? Não? Ou é amanhã, sabe? Ah, teve hoje. Isso, eu perdi. Então, na consultoria de imagem, fala muito sobre isso, né? A complementação das cores ou cores análogas. Eu falo que na natureza tudo é perfeito, né? Se você escolhe, se você vê, por exemplo, um pôr do sol, olha como o pôr do sol está complementar, né? Você vê, por exemplo, no mar, né? O azul do mar e aqui o pôr do sol. Ou você pode fazer uma triangulação. Então, essa é a forma de se escolher a combinação de cor para trazer harmonia. O nosso olhar é treinado para o belo. A gente está procurando o belo o tempo inteiro. A gente encontra isso na natureza, mas é importante a gente entender quais são essas técnicas para poder estruturar todo o seu visual. Depois, estilo de design. É importante você adotar um estilo de construção de design. Quando a gente vê esses anúncios, essas composições, a gente percebe que a foto ela diz muito mais do que necessariamente a marca e as informações. A fotografia tem que ocupar muito espaço dentro da sua criação. Já vi alguns posts ocupando tanto texto, que se torna desagradável a comunicação, né? Então, nós precisamos desse descanso visual na hora de construir o design. Olha a Chanel, que leveza. Olha como a foto ocupa muito mais o design do que necessariamente o texto. Então, marcas poderosas trabalham muito o minimalismo, fotos marcantes e hierarquia da informação. O que é a hierarquia da informação? Sabe quando você recebe da social media ou do social media um post que está difícil, não está gostoso de ler? Provavelmente é porque não tem a hierarquia da informação. Olha na esquerda um post sem hierarquia da informação e da direita com hierarquia da informação. O que é hierarquia? Você estabelecer para onde você quer que o olhar do seu leitor seja direcionado primeiro, segundo e terceiro. Se você coloca tudo com o mesmo peso, o olhar não sabe para onde vai ser direcionado. Fica desagradável de ler. Outra técnica é a sequência de Fibonacci, ou proporção áurea. É um cálculo que eles falam que é o cálculo da perfeição visual. O nosso olhar busca o equilíbrio visual. Então, algo que você pode fazer, e os artistas, os pintores, escultores usam muito, é trabalhar de acordo com a proporção áurea. Olha esse design. A foto percorre a curva da proporção áurea e a informação está no centro focal. Cada forma geométrica no design, na arquitetura, quando eu falo design, gente, desde arquitetura, moda, arte, cada forma ela tem um significado. Quando você trabalha com um quadrado, um retângulo, você está querendo transmitir disciplina, força, coragem, segurança. São formas retas, pesadas, fortes. Estou criando, então, um protocolo, estou criando a marca da minha clínica, estou criando uma apresentação de palestra. Qual elemento você vai utilizar para poder construir? O círculo, eternidade, feminismo, universo, magia e mistério. Triângulo, crescimento, sucesso, poder e masculinidade. Então, tudo tem que ser pensado de forma intencional. O espiral trabalha evolução, vitalidade, calma, movimento. O orgânico, conforto, naturalidade, delicadeza, sensibilidade, flexibilidade. Então, por exemplo, estou criando uma clínica que o meu conceito é naturalidade, é fluidez, delicadeza. Faz sentido eu trabalhar na marca ou no meu design linhas retas, curvas, quadrados? Talvez o orgânico encaixe melhor, né? Então, a gente tem que entender o significado de cada forma. O losango, riqueza, luminosidade, estabilidade, equilíbrio. Tipografia.
Quando você for criar sua apresentação de slide ou um post, é importante você entender qual que é o significado de cada escolha de fonte. A gente tem fonte serifada. O que é serifado? Tem esse detalhezinho na fonte. Esse tipo de fonte você vai utilizar se você quer trazer uma elegância, uma sofisticação, tradição, credibilidade. É uma fonte mais clássica, mais atemporal. Se eu falo que a minha marca é descolada, minha marca é contemporânea, minha marca é moderna, faz sentido eu trabalhar com uma fonte tão tradicional? Provavelmente não. Então, a comunicação não verbal, ela está passando algo contrário à maneira que você quer se posicionar. A gente tem outro tipo de fonte serifada, que é a fonte quadrada. Então, na escolha de cada elemento da sua comunicação, você tem que entender o significado das tipografias. E a gente tem a fonte sem serifa. É uma fonte mais democrática, mais abrangente. É uma fonte mais ampla, né? Você pode utilizar em vários setores, porque ela passa mais modernidade e inovação. Então, criando aqui uma aula, uma apresentação falando sobre as novidades dentro da minha área, da minha especialidade. Você está falando de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, não faz muito sentido você trabalhar com uma fonte serifada, que é tão tradicional. Talvez uma dessa, mais inovadora, mais atual. E tem a fonte manuscrita, que transmite essa ideia, né? Uma fluidez. Ela tem mais personalidade, individualidade, tem mais criatividade. Você pode explorar ela em paralelo com outro estilo de fonte. As marcas também trabalham com padronagens. O que são as padronagens? As mulheres que têm bolsa, acessórios de marca, né, sabem o que é padronagem, porque está sempre presente, né? Mas as marcas têm essas padronagens, é outra forma de se comunicar. Olha só, aqui está representado dois estados, ou seja, duas cidades, desculpa, só pela padronagem. A gente consegue identificar Rio de Janeiro e São Paulo só pela padronagem. Então, olha a importância da comunicação não verbal. Né? Se você quer fortalecer sua marca, quer criar esse tipo de link com o seu público, tem uma padronagem. Essas são padronagens famosas. Quem é cliente, quem é consumidor dessas marcas vão reconhecer somente por esse estilo. Você pode aplicar na sua papelaria, você pode aplicar nos seus materiais de brinde, você pode trabalhar essa padronagem em muitas oportunidades. Eu tenho clientes que fizeram papel de parede para a clínica com a padronagem da marca e ficou incrível. Suas mídias sociais. A partir do momento que você está se posicionando de uma maneira forte, como um médico palestrante, comunicador, speakers, você tem que entender que a sua mídia social é uma vitrine. Se eu acessar o perfil de cada um, o que eu vou encontrar? Será que está bem estruturado? Está passando mensagem de profissionalismo? Então, gente, aqui, para vocês não errarem mais, eu trouxe aqui uma estruturação que é fundamental. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Eu vou falar então aqui. A primeira coisa, isso aqui é fundamental, não pode errar. A sua bio, a sua página principal. Primeira coisa, uma foto profissional, uma foto de rosto, que passe realmente quem você é, a pessoa, o paciente reconheça. Não, essa aqui é a médica que eu estou indicando. A promessa de transformação. Qual que é a sua promessa de transformação? Traga uma frase de transformação. É a autoestima que você trabalha? Ou você livra o paciente da dor? Ou você trabalha, por exemplo, com um transplante capilar e o que você promove ali é realmente assim, o fim da calvície? Coloque a autoridade, a sua especialidade no seu nome. Facilite a comunicação para o seu paciente. Então, quando você for trabalhar o seu nome aqui, coloque o seu nome e a especialidade. É uma forma de você ser encontrado ali no Instagram. E tenha sempre um CTA, facilite para o seu público te encontrar. CTA é o link para poder ou agendar uma consulta, ou falar com a sua secretária, falar com você, escolha o CTA. Destaques, né? Infelizmente o Instagram vai remover os destaques em breve, eles já anunciaram, mas enquanto está lá, vamos aproveitar. Eu sugiro um destaque falando sobre você, um sobre o seu espaço. Acabei de chegar no seu Instagram, clico lá, a clínica dela ou dele é assim. Poxa, me identifiquei. Quero saber sobre você. Clico no destaque. Ela está falando um pouco sobre ela, sobre ele. Um destaque sobre os serviços. Um de depoimento e um de resultados. Os posts fixos, que são aqueles 3 primeiros. Nesses 3 primeiros, você vai colocar o seu melhor conteúdo primeiro. O conteúdo que melhor performou.
que deu mais visualizações, engajamento, coloque ele primeiro, porque provavelmente alguém chegou até seu perfil por ele. Então tem que entender que lá ele vai encontrar esse conteúdo. Um outro, sobre você, é o que a gente chama de welcome video. Então acabei de cair no seu Instagram, eu vou ter uma apresentação, um welcome video, eu vou entender exatamente qual que é o seu posicionamento e vou decidir se eu quero me consultar com você ou não, se eu vou me identificar. E o outro, serviços, que pode ser naquele formato carrossel, sabe? Que você vai passando. Deixe claro para o seu paciente, para quem está chegando no seu Instagram, quais são os tratamentos e serviços que você oferece. Aqui tem um exemplo de um cliente nosso que a gente fez essa estruturação dos 3 conteúdos. Imagem pessoal, né? Imagem pessoal a gente já ouviu hoje que conta muito. E a imagem pessoal, você pode adotar uma identidade com a sua imagem pessoal. Por exemplo, eu tenho uma cliente que toda vez que ela aparece no Instagram, ela está vestida de branco. É uma identidade, ela criou. Você pode conectar com a sua história, a sua identidade, a sua imagem pessoal. A Carol falou que ela ama o quê? O que ela gosta? Azeite. Qual que é a cor da roupa que ela está usando? Verde oliva. A Flávia deu uma palestra sobre o balé da vida. Qual que é o penteado dela hoje? É isso, gente, os detalhes. Você cria uma identidade, você conta uma história, uma narrativa por meio da sua imagem pessoal. O que você pode criar de diferente? Que na hora que você aparecer no Instagram, o paciente ou o seguidor vai te identificar. Porque às vezes a gente fica com medo de ficar cansativo. Nossa, imagina, só foto minha ou vídeo meu de branco, 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 mas às vezes você cria uma identidade ali, porque a pessoa que está te seguindo ela vai ver várias pessoas. Você facilita a pessoa te identificar. E isso acontece ao longo da história. Eu olho esse ícone aqui, eu já sei que é a Mary Monroe. Eu olho essa imagem e já sei que eu estou falando da Rainha Elizabeth. Eu olho o estilo de vestir e já sei que é o Steve Jobs. Isso é identidade para a imagem pessoal. O fotógrafo aqui do lapidário foi fazer uma foto minha, agora ali embaixo, antes de eu entrar. Aí ele tirou umas fotos super legais, ele falou, tira o seu óculos. Eu falei, não, vou tirar de óculos, porque o óculos faz parte da minha identidade. Então, às vezes, um acessório. Arquétipos. Quem aqui já sabe claramente qual é o seu arquétipo de marca? Só 2? 3? 4? 5? Opa, saiu ali para mim. Arquétipo, a gente tem... Quer falar? Não, você tem? A gente tem a roda dos arquétipos. São 12 arquétipos. E cada arquétipo representa a personalidade da sua marca. Se eu falo, por exemplo, de Disney, eu lembro de magia, de encantamento. Por quê? O arquétipo da Disney é o arquétipo mago. Se eu falo, por exemplo, de uma marca tipo Harley Davidson, que tem perto da minha casa, uma loja. Harley Davidson é aventura. Qual que é o arquétipo dela? Explorador. É importante você identificar qual que é o arquétipo da sua marca para que a sua comunicação tenha coerência. E como a gente aplica o arquétipo? Vocês vão anotar para não esquecer. A gente aplica em 3 elementos. Posicionamento, que é a sua energia, a sua maneira de se apresentar. Imagético, a sua imagem, foto e vídeo. E narrativa, a sua comunicação. Repetindo, posicionamento, que é a sua energia, imagético, a sua imagem, foto e vídeo, e narrativa, a sua mensagem. Eu vou mostrar, como a gente está falando de fotografia, como a gente aplica na fotografia o arquétipo. Para o Dr. Marcos Moraes, nós trouxemos para essa fotografia o arquétipo do mago. Ele é o speaker, dermatologista, de um dos maiores laboratórios que a gente tem, que é a Galderma. E para essa sessão de foto em específica, a gente quis trazer esse arquétipo do mago, porque ele estava desmistificando algumas coisas relacionadas a tanta coisa estranha que a gente vê aí na área da estética. Quem é dermatologista vai me entender, né? Então, ele trouxe realmente, cientificamente, o que é comprovado e o que não é. Então, a gente trouxe esse lado mais Mr. M, sabe? Da dermatologia. Doutora Nathalie Marques, arquétipo da heroína. Olha o olhar, olha a pose, olha a maneira que ela está se apresentando. Então, a gente foi para o estúdio sabendo exatamente o que a gente queria trazer de posicionamento. Não foi fazer fotos de formas aleatórias. Tem uma intencionalidade ali.
Dr. Sérgio Furtado, arquétipo amante. Ele tem, a grande maioria, quase todas, são pacientes femininas, e ele é um médico mais galã, assim, sabe? Então a gente precisou explorar um pouco mais desse arquétipo do amante, que é mais isso, é a beleza, é a sensualidade, mas de uma maneira moderada, porque a gente está falando de medicina. Doutora Virgínia Amaral, essa é uma das minhas preferidas aqui, as sessões de fotos, porque ficou bem diferente, né? Ela usou joias aqui faciais, joias bem diferentes, e quando a gente foi fazer esse posicionamento e essa estruturação de fotografia, a gente identificou que o arquétipo que a gente iria trabalhar é o arquétipo da criadora. Bem diferente, bem inovador, e chama a atenção. Está num feed que está tudo tão comum, você vê uma fotografia diferente, isso chama a atenção. É claro que o seu posicionamento tem que comportar isso, né? Não dá para fazer se não for o seu arquétipo. O Dr. André Brás, que eu disse lá no início, ele tem um arquétipo do governante. O arquétipo do governante fala de poder, né? Tem até uma linha um pouco mais de superioridade, a gente traz o posicionamento da cabeça, da maneira que ele se veste, as poses, tudo isso é repassado com o arquétipo do governante. Vídeos profissionais e caseiros. Qual é melhor? Quem pode responder? Nos dias de hoje, o que vocês acham que é melhor? Profissional ou caseiro? Depende da intenção. Perfeito. Todo mundo ouviu? Autoridade, vídeo profissional, conexão, vídeo caseiro. Se você está o tempo inteiro gravando, produzido, maquiada, com a roupa mais de marca, as melhores grifes que você tiver, você vai construir autoridade? Vai, mas será que vai conectar? Agora, se você grava um vídeo no momento que você está se arrumando, maquiando, ou se arrumando para ir ao trabalho, colocando jaleco, entrando no carro, você gera conexão. Então, tudo é intencionalidade. Carol falou sobre enquadramento, esse é o enquadramento de vídeo que eu acho ideal. Não tem teto demais, não aparece muito corpo, parece que você está conversando com a pessoa, né? Então, é importante pensar nesse enquadramento na hora de gravar o vídeo de forma caseira. E quando você for trabalhar as suas fotos, postar suas fotos lá no feed ou seus vídeos, evitem cortar a sua fotografia nessas linhas vermelhas. Isso aí é no nosso irracional, tá, gente? Causa um estranhamento você visualizar uma foto que foi cortada aqui, ó, nessa parte do braço, parece que a pessoa foi amputada, é irracional. Ou a ponta do dedo, ou aqui, ou no joelho. Então, vai postar a foto, ajeita o enquadramento de maneira que fique confortável. Isso aqui são técnicas usadas pelo cinema, pelos fotógrafos profissionais, né? Então é importante você, porque às vezes a gente não entende, fala assim, está estranho esse corte, mas é por isso, porque foi feito de uma maneira errada. Vou gravar um vídeo, isso é técnica do cinema. A gente tem alguns ângulos que é o plongé, o ângulo normal e o contra-plongé. A forma mais natural é o ângulo normal. Você grava de frente mesmo para o seu olhar. Esse ângulo gera aproximação, conexão e naturalidade. Agora, dependendo da sua intenção, você pode colocar um contra-plongé. O contra-plongé, a câmera é um pouquinho mais baixa. Se você quer trazer uma ideia de algo ativo, solene, poder, imponente, o cinema usa muito isso. Filme da Marvel, é o cara assim e a câmera lá de baixo, passa poder. Agora, a câmera de cima eu não recomendo se você quer construir autoridade. Porque o plano plongé, em francês significa mergulho, passa uma ideia de frágil, de submisso, de refém. Não sei se vocês conhecem um fotógrafo, Sebastião Salgado, ele viaja vários países aí para fazer fotos, e as fotos que ele faz de pessoas, normalmente na África, aquelas crianças, né, numa situação bem de pobreza mesmo, ele faz um plongé para demonstrar a fragilidade daquelas crianças. E se você quer construir autoridade, eu evitaria um ângulo muito de cima, tá bem? A postura na hora de gravar vídeo é fundamental. Qual passa mais autoridade? Às vezes ela está querendo ser simpática, só que simpatia não tem a ver com autoridade.
E isso aqui eu vejo demais, gente. Eu abro o meu Instagram, quando eu vejo médico, sempre com a cabeça um pouco torta. Cabeça reta. Olhar. Você tem que passar confiança na sua mensagem, no que você está gravando. O seu site. Ah, mas o maior público está no Instagram, eu preciso de site. O site é mais uma ferramenta para você ser encontrado e passar a sua autoridade. Se o Max aqui me indica 2 hotéis para ir em Fernando de Noronha, um tem site, o outro não, eu não me conecto muito com aquele que não tem site, eu não tive uma degustação do que aquele hotel está me oferecendo. Mesma coisa acontece com a medicina. Parece estranho o médico não ter um site. Por que ele não está mostrando o espaço dele? Por que ele não está gravando o vídeo? Por que ele não está mostrando os tratamentos? Então, o site é fundamental. E a gente tem que lembrar que tem público, tem paciente, que, principalmente de algumas especialidades, que vai direto no Google, né, para pesquisar. É o que a gente chama de lead quente. Paciente que tem uma dor, uma queixa, ele vai no Google, ele tem que encontrar o seu site. Tem alguns sites que a gente já desenvolveu. Bem limpo, objetivo, clean, não precisa inventar muita coisa. Você tem que ser objetivo e ter as informações fundamentais para o seu paciente. Mostrar o seu espaço. Tem que ter um botão de WhatsApp, porque o brasileiro utiliza o WhatsApp como principal canal de comunicação, então já deixa fixo, fácil, e as mídias sociais. O que não pode faltar? Não pode faltar mostrar o seu espaço. O paciente está querendo ter validação. Ele quer saber se ele pode ir no seu espaço. Então, eu sempre coloco no site, sempre procuro colocar no site um vídeo institucional na entrada, para já ter uma prévia, uma experiência do que o paciente vai encontrar no seu lugar. Uma foto pessoal, biografia, enfim. O site é uma ferramenta de validação. Produtos. Existe uma tendência em produtificar as marcas. Isso está cada vez mais forte. As marcas de luxo, elas estão atentas a isso, não sei se vocês viram, mas está bem frequente as marcas de luxo terem cafés. E por que elas fazem isso? Porque elas querem já proporcionar para aquele que não é cliente ainda uma experiência com essa marca. E isso é uma estratégia de marketing poderosíssima, porque gera mídia espontânea, gera um stories ali, gera uma forma de você ter a sua marca divulgada. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Não só na área da estética, né? Porque a gente pensa sempre, às vezes, na estética, mas assim, tem várias formas de se aplicar. Às vezes, por exemplo, tem uma cliente que ela é geriatra. E ela falou, Thiago, eu quero proporcionar uma experiência para o meu paciente, mas eu não sei o que eu posso oferecer. Nós criamos um programa que chama Programa ALPES. ALPES é uma sigla que significa Assessoria para Envelhecimento... ALPES, não, peraí. Assessoria para Longevidade... Gente, não estou sabendo escrever. A Assessoria ALPES para Longevidade para o Envelhecimento Saudável. Então, é uma sigla. E a gente criou um kit. Quando o paciente chega lá, ele vai comprar uma série de consultas. Se eu não me engano, são 5 consultas. E ele tem uma série de assessoria que passa pela geriatra. Ele tem uma consulta com um personal trainer, que é da equipe, e com uma nutricionista. E ganha um kit que o paciente fica tão feliz, ele tira foto com a médica do lado, assim, posta, e essa postagem gera outros pacientes, né? Então, você pode e deve produtificar o seu serviço de alguma forma. Pode ser tendo um kit dentro da sua clínica e vender, tendo as formatações legais. Você pode oferecer um encantamento no final do ano, como, por exemplo, a doutora Fabiane fez, pensando no verão. Você pode trabalhar com um gift card, como a gente fez para a doutora Heloísa. Você pode trabalhar algo único ali no seu espaço. Por exemplo, essa é uma clínica lá de Belo Horizonte, e quando a gente estava definindo a paleta de cor, a gente fez vários testes e a gente chegou na conclusão do verde pistache, a cor principal. Eu gosto muito dessa cor. E aí, quando a gente estava definindo, né, o elemento instagramável ali para ser servido, para encantar, a gente pensou em várias possibilidades e me veio um insight. Se o verde pistache é a cor principal, vamos servir um gelato de pistache. E é um sucesso, porque o paciente já chega pedindo gelato, é de fácil armazenamento, porque fica congelado, e as pessoas amam, tiram foto, enfim, uma divulgação virou marca registrada.
E por último, uniformidade. A sua marca ela tem que ter coerência em tudo. Quando a gente chega aqui no Lapidary, a gente percebe que existe uma coerência. É um posicionamento voltado, né, para sofisticação, conforto, bem-estar. Então, tudo, gente. Desde a mesinha aqui tem uma pedra. Lapidary fala de lapidação. O balcão, vocês repararam? Que é uma pedra toda rústica, como se tivesse sido lapidada. Olha a coerência que essa marca tem em todos os elementos. Essa é uma marca que a gente fez para uma clínica de Belo Horizonte, o Instituto IVA. A gente trabalhou essa paleta de cor. E a marca ela é super simples, né? São formas retas e um círculo aqui. A gente criou essa marca e a gente se reuniu com a equipe de arquitetura. E algo que a gente faz é essa assessoria para falar, olha, tem que ser coerente em tudo. E quando a clínica ficou pronta, a gente viu os elementos retos, as cores, o elemento circular presente em toda a parte da arquitetura. Isso é ter coerência, isso é pensar nos detalhes, isso é fortalecer a sua marca, o seu branding, é entender que tudo tem que ter uma coerência, tudo tem que ter uma comunicação forte. Até mesmo as médicas seguiram a paleta de cor da identidade. Então, tem uma coerência, tem um cuidado nos detalhes. E como a gente calcula o ROI, o retorno sobre o investimento, né? A partir do momento que você percebe que o paciente te valoriza mais, ele questiona menos preço, você se torna diferente da concorrência, da maioria, porque esse cuidado, esse trabalho que você faz com o seu visual branding te eleva, ancora o seu posicionamento muito mais alto do que a grande massa. Então, todos os médicos que investiram no branding, visual branding, na parte estética de imagem, eles conseguiram escalar o seu negócio, porque a gente vive num momento onde a gente não basta ser bom tecnicamente, você tem que mostrar o quão bom você é. Mas, como eu disse, né, na Salt foram vários médicos que passaram por lá, e eu vi alguns sim tendo sucesso e outros ficando praticamente nessa linearidade. Qual que é a diferença do médico que consegue escalar e o outro não? É realmente mudar essa mentalidade. Eu sei que a rotina de vocês é muito puxada. Eu sei que às vezes é muita coisa. Tem gente que fala, Thiago, é muita coisa para eu fazer, gravar vídeo, é entender de design, é entender de posicionamento. E o que os médicos bem-sucedidos que eu já atendi conseguiram fazer para escalar? Contar com mentores e pessoas para poder pegar na mão. Às vezes a gente pensa assim, nossa, é um investimento alto, né? Fazer uma mentoria com a Carol, com a Sabrina, com a Flávia. Gente, isso é um investimento, vocês vão colher lá na frente. Eu falo porque eu tenho vários clientes que saíram de um consultório pequenininho e hoje estão com uma clínica de 1.000 metros quadrados. Estão faturando milhões no mês. Porque é um investimento. Então, não tem como você pensar que você vai estruturar, vai investir e vai ficar no mesmo lugar. Agora, sozinho é uma velocidade. Com pessoas que estão ali do seu lado, pegando na mão, tendo encontro, mostrando o caminho, é muito melhor. Essa é a diferença. E para a gente fechar, eu falo que o visual não é supérfluo. É uma linguagem. Quem aprende a enxergar a beleza, aprende a comunicar sem palavras.